Imagine um livro de terror que você está escrevendo, começando a se tornar real. E ainda pior, você não lembra de ter escrito nada. Bem-vindo a Alan Wake. Hoje vamos explorar esse game cheio de mistérios, sombras e narrativa cinematográfica. Então já deixa a luz acesa, se prepara que o negócio hoje vai ser assustador. Alan Wake foi um jogo originalmente lançado em 2010 para Xbox 360. 2 anos mais tarde, em 2012, foi lançado para PC. Mas somente em 2021 lançou para todas as plataformas, incluindo PlayStation, PC e Xbox, com uma versão remaster. Alan Wake foi considerado inovador à época pela forma narrativa que apresentava a história, e também pelas suas inspirações como Twin Peaks e Arquivo X. E assim, é impossível escutar essa música e não lembrar do ET Bilu e seus ensinamentos. Apenas que você conhecimento. O jogo começa com Alan Wake, um escritor famoso, que no caso somos nós, viaja com sua esposa Alice para a pacata cidade de Bright Falls. O objetivo? Relaxar um pouco e superar um bloqueio criativo. Mas é claro que, como qualquer boa história de terror, ia dar tudo errado. Nosso amigo protagonista e sua esposa vão se hospedar em um chalé, onde ele briga por um motivo idiota com ela e sai nervoso para esfriar a cabeça. Nesse meio tempo, ele escuta um grito vindo do chalé, que é da Alice. Alice? Alice! Ele vai até lá para ver o que é, mas quando ele chega, ela já não está mais ali. Logo depois disso, a gente acorda num acidente de carro com algumas páginas de um manuscrito que aparentemente a gente escreveu, porém não se lembra. E tem um problema. Aparentemente, as escritas no papel estão se tornando realidade. O jogo possui um sistema de gameplay que mistura ação e sobrevivência com um diferencial. A luz é a nossa principal arma, já que todo inimigo possui uma espécie de armadura de sombra que só pode ser retirada com um certo nível de exposição à luz. Isso pode ser feito com uma lanterna, um sinalizador ou até uma granada de luz. E essa mecânica tem tudo a ver com a atmosfera do jogo, criando uma tensão constante, já que se você só atirar no seu inimigo, não vai acontecer nada com ele. Primeiro, você tem que enfraquecê-lo com a luz. Além disso, Alan não é exatamente um herói. Tendo estamina baixa e correndo de uma forma que, sinceramente, é pouco até para um ser humano. Pô, mas ele não aguenta correr nada, cara. Ele corre 3 segundos e cansa, mano. O cara é fumante. Impedindo que você fuja dos inimigos e sempre tenha que enfrentá-los, criando situações de combate bem tensas. Jogando na dificuldade padrão, o jogo não é muito difícil, porém mantém a atmosfera que ele se propõe, que é uma atmosfera de terror. Porém, assim, não quer dizer que o jogo seja facinho também não. Se você não souber explorar e pegar recursos, você vai passar um pouquinho de fome, de munição, e você vai ter um pouco de dificuldade com a escassez. Uma coisa que eu esqueci de citar é que tem uma esquiva no jogo também. Se você acertar, o inimigo fica em câmera lenta, que ajuda em algumas situações. E assim, se tem algo que Alan Wake faz com perfeição é criar clima. Tanto a ambientação noturna, a névoa, quanto os sons de floresta, tudo contribui para uma sensação de desconforto constante. A trilha sonora e os efeitos sonoros são da mais alta qualidade, e a narrativa interativa te mantém preso como se você estivesse mesmo dentro de um livro de terror, já que a história toda é narrada pelo próprio protagonista. E o jogo tem algumas inspirações que são bem claras, porque na própria abertura do game, o Stephen King já é citado. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. E caso você não saiba quem é o Stephen King, ele é o criador de várias histórias de horror e algumas bem famosas que provavelmente você deve conhecer, como It, A Coisa e O Iluminado.
perfeito para quem curte uma boa referência. E uma coisa nesse jogo tem que ser destacada, que é o estilo que ele apresenta a história. A história do jogo gira em torno de Alan indo atrás da sua esposa. E assim, no meio do caminho você nunca tem certeza se ela morreu, se ela só tá perdida mesmo. Isso vai criando uma confusão e deixa a narrativa bem aberta, porém sem perder a proposta do jogo. E a todo momento você sente essa dúvida, sabe? Essa falta de certeza do que está acontecendo. E essa confusão, essa falta de certeza representa o que o próprio protagonista está sentindo, já que ele não lembra o que aconteceu, ele não sabe como aquelas páginas escritas foram parar com ele, e isso vai dando uma certa angústia, até porque as notas que o jogo dá pra gente, elas falam o que vai acontecer no futuro, mas a gente nunca sabe como vai acontecer e por que aquelas notas estão ali. E tudo isso misturando com esses lapsos de memórias, com o personagem do nada aparecendo em alguns outros lugares, que lembra até um pouco o Clube da Luta de 1999, vai tornando o jogo uma coisa única, uma experiência que não dá para distinguir. E o fato de você poder interpretar cada coisa do jogo de uma maneira diferente torna a experiência única para cada jogador. As coisas ruins sempre acontecem quando está escuro, quando não se tem a luz. É muito sobre esse conflito de luz e escuridão. E conforme o jogo vai passando, o surgir dessa escuridão, a dominância dessa escuridão fica maior. E ela surge de maneiras bem menos sutis, sabe? Ela não espera a noite chegar. Tá de dia e do nada surge uma neblina e tudo fica escuro, tudo fica ruim. E todas essas coisas que eu citei fazem você se sentir imerso no universo de Alan Wake, se sentindo como realmente você estivesse passando por aquilo. Eu, quando estava zerando esse jogo em live, eu geralmente sou uma pessoa que fala bastante, eu sou meio esquizofrênico, mas nesse jogo, sei lá, a maioria do tempo eu ficava quieto, porque eu estava apreensivo, eu estava ansioso e também tentando prestar atenção no que estava acontecendo. É uma atmosfera assim que, cara, parece que você tá jogando no VR, de tão imersivo que é. E toda essa tensão gerada, essa atmosfera de terror, é feita sem um único jumpscare. Provando que o medo pode ser criado por um clima e uma atmosfera bem construída sem precisar de um único sustinho pulando na tela. Ó, foi mal, mas eu não podia perder a chance de fazer isso não, me perdoei. Mas enquanto você vai se recuperando do susto, já aproveita para deixar um like aí e um comentário bem amoroso pro ADM aqui. Bom, e depois de tudo isso que eu citei, a conclusão é que Alan Wake é um jogo imperdível para quem gosta de jogos de terror com suspense e uma narrativa bem desenvolvida. Para quem quer uma experiência única, cheia de easter eggs com uma narrativa complexa, aberta, com várias interpretações e muito imersiva, Alan Wake é um prato cheio e vai te manter preso do início ao fim. E mesmo para você que não é muito fã de jogo de terror, vale a pena dar uma chance pro jogo. Ah, mas eu tenho medo de jogo de terror. Cara, assim, mesmo você tendo medo, vale a pena o sacrifício, entendeu? Joga o jogo, cara. Vai por mim. Assim, na pior das hipóteses, tu vai cagar na calça. E caso depois de você terminar o jogo você ficar com aquele gostinho de quero mais, tem as DLCs e o segundo jogo que foi lançado recentemente, sendo uma continuação direta do primeiro, que dizem ser tão bom quanto o primeiro. E sim, dizem porque eu não joguei o segundo jogo e não vou jogar tão cedo porque custa 300 conto e não cabe no meu orçamento. Bom, essa é a minha review sobre Alan Wake. Muito obrigado por ter assistido até aqui e valeu!